a Prefeitura de Porto Alegre. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Sebastião Melo, do PMDB, vai conversar conosco pelos próximos 15 minutos. Candidato, bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade mais uma vez. Bom dia, Daniel, bom dia, Rosane, e bom dia, ouvintes da Gaúcha. Bom dia. Candidato, muito obrigado pela participação. O senhor deveria ter vindo ontem, mas em função de tudo que aconteceu nos últimos dias, decidiu suspender as suas atividades de campanha nessa terça-feira. Nós entendemos que seria melhor oferecer esse espaço para o senhor. E eu não poderia começar essa entrevista, candidato, sei que o senhor quer evitar esse assunto, de falar sobre o grande fato da semana, que foi esse fato que abalou a sua campanha. Como é que o senhor retoma as atividades diante de tudo que aconteceu e a perda de um dos seus coordenadores de campanha? Olha, Daniel, eu estou muito dolorido, como de resto toda a militância. O Plínio era um companheiro muito valoroso. Se uma pessoa que incentivou eu estar nesta campanha chama-se Plínio Zaleski, que aliás foi um dos construtores de todo esse projeto lá atrás, quando o Fogaça se tornou candidato a prefeito. Mas pela memória dele, pelo projeto, nós não temos o direito de parar. Então ontem foi o luto, fizemos um enterro justo do Plínio e hoje estou retomando. E quero aproveitar aqui para pedir à nossa militância que retome, fazendo uma campanha como nós fizemos no primeiro turno, com muita verdade, com muita paz. E eu quero dizer o seguinte, repor as verdades não é ataque. Porque uma coisa é eu pedir paz na televisão e praticar atos que não são de paz no dia a dia. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque para mim a democracia é diálogo, mas no segundo turno você precisa confrontar propostas, currículos, experiências. Isso para mim não é ataque. Então, por favor, vamos tirar isso da pauta, porque eu sofri durante o primeiro turno, por exemplo, muitos ataques enquanto candidato do governo, inclusive sendo atacado por próprios candidatos da base do governo. E no segundo turno, essas coisas têm que ser repostas. Senão o eleitor vai comprar gato por lebre. Mas eu estou aqui para tratar sobre a cidade, é disso que eu quero falar com vocês. Rosane. Então, candidato Sebastião Melo, vamos tratar sobre a cidade, começando por um problema que nos afeta cada vez que nós temos um dia ou um período de chuva como hoje. Tivemos ontem também, a cidade ficou alagada em vários pontos. Como é que o senhor pretende melhorar o sistema de drenagem da cidade para que nós não tenhamos tantos alagamentos e tantas ruas cheias de água em dia de chuva? A cidade, Rosane, sempre tem menos recursos do que suas necessidades. Eu posso dizer que nós investimos nesses 12 anos muito em drenagem urbana, suficiente não, mas vou dar alguns exemplos. Álvaro Chaves atingiu 9 bairros, eram verdadeiros alagamentos naquela região do 4º Distrito, Moinho de Ventos e todos aqueles bairros do entorno. Pan-Americana era um outro exemplo pesado de alagamentos. Beira Rio aqui, outro pesado alagamento. Santa Terezinha, perto da URGS, é outro exemplo. Asa Branca, Sarandi. Eu diria que nos últimos anos foram mais de 200 milhões investidos. Nós temos um plano de macro-drenagem. E eu pretendo, se for prefeito, né, tem o PAC, da questão que envolve a questão dos alagamentos, o Arroio, por exemplo, o Moinho, um exemplo disso, o Arroio Areia é outro, que é uma obra de 107 milhões. Esse dinheiro está lá carimbado a fundo perdido, mas não saiu do papel. Então nós vamos fazer duas coisas. As casas de bomba, por exemplo, nós temos hoje, parte delas estão sendo licitadas os nossos geradores, porque quando termina a energia, geralmente, né, essas casas desligam e, portanto, aí tem problema de puxar água. Então, precisa ter geradores em todas as casas de bombas. E eu vou dar uma atenção muito especial a toda a cidade, mas a 2 bairros especialmente. Sarandi, no Grande Sarandi, e a questão do entorno da Arena do Grêmio, que é um outro grande problema em sistema de macro-drenagem. Aí envolve bairro Anchieta. Agora, são projetos que têm que ser financiados com dinheiro que não é do dia a dia da prefeitura. Então, esse é um tema que está na pauta e estará na pauta se for governo. Sobre o entorno da Arena do Grêmio, há uma grande polêmica, né, um grande impasse sobre as melhorias no entorno da Arena do Grêmio. Se o senhor for eleito prefeito de Porto Alegre, o que o senhor vai buscar mediar em relação a isso? A prefeitura é responsável, a empresa é responsável, o Grêmio é responsável, afinal, o que vai acontecer no entorno da Arena do Grêmio? Acho que todos somos responsáveis, Daniel.
Primeiro, eu acho muito irresponsabilidade você, o DENIT, botar uma avenida 448, uma rodovia dentro de uma cidade e não fazer meio metro de intervenção urbana. Então, isso é um erro que tem que ser corrigido e o governo federal vai ter que fazer a sua parte. A prefeitura pediu para o DENIT? Sem dúvida, isso é um processo longo que se arrasta. Segundo, as contrapartidas do entorno da arena, o que foi concebido ali? Os 31 parlamentares federais, eles se comprometeram com emendas para fazer as contrapartidas do entorno. Isso acabou não acontecendo. Então, nós precisamos retomar essa discussão. O Ministério Público está envolvido nisso, o Judiciário está envolvido nisso, a Prefeitura está envolvida. O certo é que não dá para continuar a ter uma intervenção urbana daquele tamanho, que é muito importante para aquele bairro, mas você não ter as contrapartidas. Por exemplo, alagamentos. Você precisa, uma macro-drenagem naquela região já precisava antes. E com a Arena do Grêmio precisa mais, porque aquela população que mora ali sofre muito. Antes de pensar no torcedor do Grêmio, eu tenho que pensar em quem mora ali. Então, ali tem obra de drenagem pesada para fazer. Isso é a primeira questão. Segundo, regularização fundiária. Terceiro, quer dizer, a questão asfáltica da região, que precisa ser refeita. Então, nós precisamos, nesta mesa de negociações, governo federal, Ministério Público, Judiciário, Prefeitura, parlamentares, encontrar uma soluções para o entorno da arena. Não? Naquela volta que nós demos, eu e o senhor, no nosso projeto Me Leva, a gente passou pela terceira perimetral. Correto. E lá o senhor disse o seguinte: se eleito, eu vou... E a gente viu ali, né, o corredor de ônibus sendo subutilizado na terceira perimetral, com apenas 2 ou 3 linhas de ônibus. O senhor disse que, se eleito, vai liberar os corredores de ônibus para táxi, Uber, lotação. É possível fazer isso em outros corredores de ônibus de Porto Alegre, ou os corredores de outras avenidas são exclusivos para ônibus? Eu acho que precisamos passar por uma reengenharia de trânsito da cidade profunda. Mas eu pretendo fazer uma experiência, se for prefeito, abrindo o corredor da terceira perimetral para isso que tu acabou de dizer. Para quem usa aplicativo, para os táxis, para as lotações, transporte também de alunos, como uma experiência que poderá ou não ser estendida ou poderá não ser mantida. Porque eu acho assim, toda vez que tu quer fazer uma mudança em toda a cidade, você acaba não fazendo, Daniel. Então eu acho que um prefeito pode ir fazendo experiências. E se a experiência der certo, quem empurra as mudanças não é o prefeito, é a população. Então, este corredor é um corredor que hoje trafega poucos ônibus e me parece adequado você fazer esse teste para saber se funciona. Se funcionar, poderá, né, ir para outros lugares. Agora, a reengenharia de trânsito é menos gasto, entendeu, com obra física e engenharia. Por exemplo, a Garibaldi, o binário da Garibaldi com a Santo Antônio é um exemplo que deu certo. Nós fizemos um binário quando fechamos o túnel e ficou provado que aquele binário deu muito certo. Então, outros binários poderão acontecer. Eu só queria entender, o senhor disse que liberaria para táxi, ônibus, lotações e Uber, mas como é que o senhor vai saber o que é Uber e o que não é Uber? Nós estamos em fase de finalização da votação dessa matéria, né? Não, mas eu entendo, liberando o corredor, por exemplo, não tem como a pessoa saber se o carro que está andando ali é Uber, se eles não têm placa diferenciada, não tem adesivo. Se tiver essa dúvida, Rosane, eu vou permitir aquilo que eu tenho certeza. Se tiver dúvida nisso, mantém os táxis, mantém lotação, mantém o transporte escolar. Se tiver uma identificação, sim, se não, não. Porque senão nós vamos estar abrindo para todos os carros aí, não está correto. Não. Dentro dessa reengenharia de tráfego que o senhor propõe, o senhor pode dar um exemplo do que poderia ser feito além disso? Porque me parece que o trânsito hoje é um dos grandes temas da cidade, né, candidato? Olha, Daniel, por exemplo, quando nós fizemos um corredor exclusivo para ônibus em alguns horários na Cavalhada, houve muita crítica inicial. Desculpa. E depois, isso deu muito certo. Então, eu penso que em outros corredores, nós poderemos, Daniel, fazer essas experiências. Por exemplo, em determinados horários, só os ônibus. Então, tu não vai gastar dinheiro com isso e, automaticamente, tu vai melhorar o fluxo de trânsito. Então, e as alternativas? Então, mais corredores em horários exclusivos para ônibus é uma alternativa. Segundo, a implantação dos BRTs tem que vir para a vida real, porque isso também vai facilitar a vida de quem usa o transporte coletivo. A questão envolvendo todos os aplicativos da cidade, que é muito importante, eu quero reafirmar aqui que eu sou totalmente favorável, não é, de que todos os aplicativos venham para a vida real. Agora, o que não pode haver é uma guerra entre os táxis
e quem usa aplicativo, porque os táxis também têm um papel muito importante, histórico nessa cidade, e eu tenho muito respeito por essa categoria. Aliás, os taxistas salvaram muita gente ao longo da sua história. Então, eles têm um papel e têm que conviver na realidade que vive hoje a cidade. E nós vamos concluir o estudo do catamarã para a Zona Sul, que também é uma outra alternativa importante, tá? Que você não pode nunca deixar de estar na sua agenda. E a integração do transporte da Grande Porto Alegre, que é uma coisa também que tem que acontecer, ou seja, milhares de pessoas trabalham fora de Porto Alegre e utilizam o transporte da Grande Porto Alegre. E vice-versa a mesma coisa. Pessoas que moram na Grande Porto Alegre e trabalham em Porto Alegre. Então, o bilhete único é muito importante para facilitar a vida das pessoas. Não? Brasília, Carolina Bahia. Bom dia, candidato. Bom dia, Carolina. Bom dia. Deixa eu lhe perguntar sobre uma questão muito básica que, pelo menos aqui de longe, eu não tenho visto aparecer muito nos debates, que é a respeito do lixo, da limpeza da cidade, ou do excesso de lixo na cidade. Pelo menos é que o que eu noto quando eu vou a Porto Alegre, que é a minha cidade, que a cidade, eu noto a cidade suja, eu noto que tem muito lixo nas ruas, eu noto que ela fica feia em razão disso, que ela poderia estar melhor se fosse uma cidade mais limpa. Como promover uma cidade mais limpa? Como promover a limpeza da cidade de Porto Alegre? Carolina, a limpeza de uma cidade depende do gestor e depende também da colaboração dos seus moradores. Porto Alegre foi a primeira capital a separar lixo no Brasil, desde 90, e hoje nós estamos recolhendo 120 toneladas em toda a cidade, poderia ser 400 se todos liberassem, todos separassem lixo. Eu acho que o pacto de governança é o caminho. Por exemplo, nos bairros onde hoje tem já o nosso container para o lixo orgânico, eu pretendo, no próximo governo, se for eleito, colocar um segundo container para o lixo seco. Porque hoje só tem o container de lixo orgânico e nós deixamos de fazer isso no primeiro momento porque nós tínhamos as carroças e os carrinheiros, que é o programa Todos Somos Porto Alegre, que nós estamos bem encaminhados. Então, uma atitude que eu vou tomar, indiscutivelmente, é gradativamente nesses bairros aonde já tem o container, eu vou botar um segundo container. Combater os focos de lixo de todas as formas e fazer pacto de governança, que é o seguinte: para as pessoas colocar o lixo no dia certo, colocar na hora certa, separar o lixo, ou seja, a ecobarreira, por exemplo, é um outro exemplo aqui no Arroio Ipiranga, ou seja, pactos que a sociedade possa ajudar. Nós sozinho não damos conta da limpeza. É possível recuperar o Arroio Dilúvio fazendo com que ele pelo menos tenha menos, além dessas barreiras ecológicas, se evolua no sentido de tentar recuperar esse arroio da cidade? Bom, deixa eu dizer o seguinte, nós estamos numa fase de um programa chamado Conexões, que são as ligações, digamos assim, do esgoto, aonde passou rede separadora. Então, tu tem que ter a rede separadora e tu tem que ter ligações. Então, hoje, muito esgoto ainda não está ligado nas redes e joga no Arroio Ipiranga como os demais arroios. Então, o caminho do tratamento do esgoto é que 100% do esgoto um dia seja tratado. E, consequentemente, é claro, da cidade regular, mas você tem que buscar também a cidade regular, porque muito que vem para o arroio é da cidade regular, aonde não tem o tratamento de esgoto. Então, isso é um processo de melhoria permanente. Quer dizer, o Guaíba já melhorou muito, nós vamos, talvez 2, 3 anos, poder a Praia de Ipanema ser banhável de novo, potável jamais, como é hoje o Lami. Agora, isso é um processo de evolução, que também depende da Grande Porto Alegre. 85% da vazão da água que chega no Guaíba vem do Jacuí e dos outros, né? 85% é do Jacuí e os outros 15% são dos outros rios. Então, tem que ter tratamento em Porto Alegre, mas tu tem que ter tratamento também dos rios afluentes que jogam no Guaíba. Candidato, eu quero falar de saúde com o senhor. Saúde, que é um dos maiores problemas, segundo as pesquisas em Porto Alegre. Tá? Qual é a sua proposta para melhorar de fato a saúde do porto-alegrense? Eu vou te dar 2 exemplos práticos. Eu vou arrumar um gestor para o Hospital Parque Belém, porque falta leitos na cidade e ele precisa ser retomado. O segundo é um vizinho aqui com o Hospital Porto Alegre, que é um hospital que era da Associação, né, dos Funcionários Municipais, que foi comprado por um grupo privado, e eu pretendo também fazer convênio com o SUS. E melhoria da gestão, Rosane, passa por várias atitudes. Primeiro, terminar a informatização, que está bem encaminhada.
A questão de alguns postos de saúde, mediante estudos bem fundamentados, você aumentar o horário de atendimento. O Melhor em Casa é um programa que eu vou dar uma atenção muito especial. O que é o Melhor em Casa? É aquele cidadão que nos primeiros dias ele pode sair do hospital e ser cuidado em casa, pela sua família, mediante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Então, este é uma outra atenção muito especial. E a saúde mental, que eu diria que hoje é um grande drama do país e um grande drama da nossa cidade. Então, eu vou ter que aumentar essa rede. Candidato Sebastião Melo, PMDB, muito obrigado pela sua atenção, esses 15 minutos aqui ao Gaúcha Atualidade. Essa foi a segunda entrevista que fizemos aqui nessa semana. Nesse segundo turno, agora vamos continuar acompanhando e fazendo a cobertura da campanha eleitoral nesse segundo turno. Muito obrigado e boa sorte na sua campanha. Muito obrigado e obrigado mais uma vez pela oportunidade.